Tudo parecia tranquilo no pequeno vilarejo de Pedra Branca, onde o sol se pôs lentamente nas águas do mar, em um tom de laranja desbotado. As ruas estreitas, apinhadas de casas antigas, estavam escuras e silenciosas, sombras que se estendiam como um manto morto. Era a vida cotidiana de Luís, um homem de meia-idade, com uma rotina de poucas variações. Acordava cedo, fazia uma caminhada pelas redondezas, ia ao trabalho como professor de literatura na escola local e, ao final do dia, regressava à sua casa, rodeada por uma vegetação densa. Luís vivia em sintonia com o ritmo lento da vida em Pedra Branca. Sua casa era um refúgio acolhedor, com móveis antigos e livros que enchiam as prateleiras. Ele gostava de sentar-se à mesa da cozinha, tomar um café preto e ler um pouco antes de dormir. Mas, ultimamente, havia algo que o perturbava. Não era nada concreto, apenas uma sensação de que algo estava errado, uma impressão que o vinha assolando desde a noite anterior. Ele havia ouvido um som estranho, como uma voz alta e distante enquanto caminhava pelas ruas desertas. No início pensou que fosse apenas um galo que havia gritado, mas a voz parecia ter vindo de um lugar muito mais alto, muito mais distante. Além disso, havia uma sensação de frio, mesmo que a temperatura estivesse acima de zero. Luís não sabia se estava sonhando ou se realmente havia ouvido aquilo. Naquela manhã, ao acordar, encontrou uma folha de papel na porta de entrada da sua casa. Era um bilhete, escrito em uma caligrafia desconhecida. "Estou aqui." Luís sentiu um arrepio, mas tentou não se deixar levar pela imaginação. Provavelmente era apenas um erro de algum vizinho, um brincalhão que havia deixado o bilhete como uma brincadeira. Mas, quando se olhou nos olhos, não viu a pessoa que conhecia. Viu alguém que estava prestes a ser consumido por algo que não podia entender. Ele seguiu com a sua rotina, mas a sensação de que algo estava errado persistia. E, quando se preparava para ir ao trabalho, percebeu que a porta da sua casa estava um pouco aberta. Luís sabia que havia fechado-a com chave, mas não se lembrava de ter voltado atrás. A porta estava ligeiramente aberta, como se alguém tivesse passado por ela. E, nesse momento, Luís sentiu uma presença atrás de si, uma presença que o fazia sentir que não estava sozinho. A porta começou a abrir-se lentamente, como se alguém estivesse prestes a entrar. Luís tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado, como se estivesse cheio de uma substância viscosa que lhe dificultava a respiração. A porta continuou a se abrir, e ele sentiu uma força desconhecida tentando impulsioná-la para dentro. Ele tentou retroceder, mas seus pés pareciam estancados no chão, como se estivessem presos a uma força invisível. A luz do sol que entrava pela porta parecia agora um facho de luz azulada, como se estivesse vindo de uma fonte distante e misteriosa. Luís sentiu o seu coração batendo como um tambor, e a sua visão começou a turvar-se, como se a sua mente estivesse lutando para manter a realidade. Ele tentou gritar, mas a sua voz parecia congelada na sua garganta, e só um som inábil saiu da sua boca. A porta continuou a se abrir, e ele sentiu uma presença desgastada, como se estivesse vindo de um lugar onde o tempo não existia. Ele sentiu a sua pele arrepiar-se, e o seu cabelo ficou eriçado, como se estivesse em contato com uma energia elétrica. A luz azulada parecia agora um vórtice, e ele sentiu a sua consciência sendo puxada para dentro dele. Ele tentou se afastar, mas estava preso, como se estivesse em uma rede invisível. A porta finalmente parou de se abrir, e Luís ficou olhando para a abertura, como se estivesse esperando por algo que estava prestes a sair. Ele sentiu um arrepio correr pela sua espinha, e a sua mente começou a se esvair, como se estivesse perdendo a realidade. Ele tentou se agarrar à sua rotina, à sua vida normal, mas estava caindo, como se estivesse em uma queda sem fim. A porta estava agora completamente aberta, e ele podia ver uma luz amarela que parecia vir de uma fonte distante. Ele sentiu a sua consciência sendo puxada para dentro da luz, e ele sabia que estava prestes a mergulhar em um abismo sem fundo. Ele tentou gritar novamente, mas sua voz foi silenciada por uma voz que parecia vir de dentro da sua própria mente.
Estou aqui, a voz disse, e Luís sentiu a sua realidade ser destruída de uma vez por todas. A porta fechou-se com um estrondo, e Luís ficou sozinho, mas não sozinho. Ele sabia que estava em uma presença que o estava observando, que o estava aguardando. A porta havia se fechado, mas Luís sabia que não estava sozinho. A voz havia sido clara e precisa: estou aqui. Ele sentiu a presença ao seu redor, uma presença que o envolvia como uma manta escura. Tentou olhar em volta, mas tudo parecia normal. A casa estava em silêncio, as sombras das noites anteriores ainda presentes no ar. No entanto, era como se as sombras agora tivessem uma vida própria, como se estivessem se movendo, se agitando, como se estivessem esperando por algo. Luís sentiu um arrepio correr pela sua espinha. Ele sabia que estava sendo observado e que a presença ao seu redor não era humana. Era como se estivesse sendo estudado por um animal alienígena, um ser que não entendia a linguagem humana, mas que sabia que Luís era uma criatura fascinante, uma criatura que estava prestes a ser consumida por uma força maior do que ele. Ele tentou se mexer, mas seus pés pareciam estancados no chão. Foi como se estivesse preso em uma rede invisível, uma rede que o envolvia e o sufocava. A voz voltou a falar, mas desta vez, não foi uma voz, foi um som que parecia vir de dentro da sua própria mente. Era um som que não tinha palavras, um som que era apenas um som. Luís sentiu a sua mente começar a se desintegrar. Ele sabia que estava sendo consumido por uma força alienígena, uma força que não podia entender. A presença ao seu redor estava se tornando mais intensa, mais forte. Era como se estivesse sendo sugado por uma espiral que o levaria a um lugar sem retorno. Ele tentou gritar, mas a sua voz foi silenciada por um som que parecia vir de dentro da sua própria pele. O som foi aumentando, até que Luís não conseguiu mais ouvir nada. A presença ao seu redor havia se tornado um vórtice que o envolvia e o consumia. E, quando o vórtice finalmente se fechou, Luís não estava mais lá. A casa estava em silêncio, as sombras das noites anteriores ainda presentes no ar. No entanto, era como se as sombras agora tivessem uma vida própria, como se estivessem se movendo, se agitando, como se estivessem esperando por algo. E, em algum lugar distante, a voz disse: estou aqui.